Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta a mais uma semana. Eu, Marcos Lorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Fala aí, Marquinhos, tudo bem? Uma canseira danada. Voltei agora, comentei com o Marquinhos de um passeio que eu fiz com a escola que eu trabalho. E é uma escola que tem um plano muito roots de passeio, então tô aqui destruído, todo dolorido, morrendo de sono, mas aí, Você gravando foi aí pra caçar para vocês. comer, João? Cara, quase isso, né? A gente faria isso se a comida dos passeios não fosse vegetariana. Comida vegetariana? Eu só não ordenei vaca pra comer porque a gente levou comida, porque onde a gente dormiu tinha vaca. Ó. Mas eu vou explicar, pessoal, é uma nuance interessante para o pessoal do Brasil saber. Israel tem uma cultura de caminhadas, de trilhas, né, pelo país, pela natureza, que é muito, muito, muito forte. Inclusive, existe um componente ideológico nisso, né, que as pessoas acham que passear é um meio de você se conectar com o país, com o sionismo, enfim. E que então você tem que passear, pô, é um negócio que é enfim, que é pré-requisito para você se identificar com o país. Que tem ali, se buscar na literatura sionista, a gente encontra lá, por exemplo, o Aaron David Gordon e alguns outros pensadores falam nisso. Não exatamente nos passeios, mas no contato com a natureza, mas enfim. Esse negócio entra muito forte nos passeios escolares, né? As escolas levam os alunos para fazer passeios por trilhas na natureza. E aqui em Israel, assim, a preocupação com segurança nesse negócio é muito menor do que uma escola particular no Brasil. Na escola pública, eu não sei exatamente dizer como é que é, mas é muito forte isso. Então, e essa escola que eu trabalho ainda é mais roots do que a média. Então, a gente fez um passeio de 2 dias. No primeiro dia, todo mundo tinha que levar a própria comida até a hora do jantar. No jantar, a gente cozinhava a comida enfim, divide os alunos em grupos, eles cozinham e tal. E o café da manhã enfim, e o almoço a gente prepara no lugar que a gente dorme e vai. Mas assim, caminhada, caminhada, trilha, muita subida. A gente andou ao todo 27 quilômetros, se não me engano, 26 quilômetros. Aí, João, porra. Cara, e assim, não foi pouca coisa. Assim, tinham pedaços muito difíceis, cara. Tipo, descidas bizarras, muito espinho no caminho. E a gente dormiu assim, no meio de um bosque, sem barraca, sem nada. Frio pra dedéu, muito frio. Eu E quem assim, carrega as coisas, João? Vocês carregam as coisas? então, por fato de ser. Não, tem uma. Essa é a única parte que a gente não tem que fazer tanto. A gente tem que carregar tudo pro teu dia. Mas o que você vai ver de noite tem uma carreta que a escola aluga, que leva para o lugar que a gente vai. Pelo menos nesse passeio foi assim. E aí no dia seguinte a gente arruma tudo, bota de volta na carreta, um cara vai e busca e leva para a escola. E quando a gente volta do passeio, todo mundo destruído, tem que organizar tudo ali no depósito. É. Enfim, aí tem que esperar todo mundo ir embora, ver os pais buscarem até o último e tal. Então, chega em Vida de casa professor, tarde. João. Aqui em Israel, assim, nessa escola ainda tem esse negócio. Mas, enfim, é maneiro, é um negócio maneiro. Né? Para você ter outra experiência com os alunos, você bate um papo de papo com eles também. Né? Se, tipo, você também consegue ver coisas dos alunos que você não vê dentro da sala de aula. É maneiro. Mas Agora, porra, vamos ver se é maneiro mesmo, João. Se marcassem outro para a semana que vem, você ia? não. Não, mas Mas então. mas nem tudo que é É o maneiro você tem que fazer famoso todo dia, ADK, pô. né? Até aqui, né? É maneiro até aqui, né? É maneiro, mas não, assim, Ah. até porque para você manter o especial disso é você não fazer sempre. Mas isso vale para tudo, pô. Isso vale para tudo. Mas enfim, não, vai ter outra em abril para Jerusalém. Em Jerusalém eu vou guiar o grupo dentro da cidade. Ah, maneiro. Fora da cidade eu não Mas é guio. diferente, né? Porque tu tá dentro da cidade, né? Mas é só o terceiro dia. Os outros Ah, e dois o dias são nas primeiro. montanhas. Mas vocês andam até A chegar a areia me chama. Jerusalém? Vão largar a gente num buraco ali e a gente vai ter que andar até chegar em Jerusalém. Ah, tipo, vocês vão subir para Jerusalém. Eu não sei se vão ser, tipo. Eu não sei exatamente os detalhes. Tipo, se você vai ter uma caminhada num dia, depois o ônibus leva você para um lugar, aí depois tem uma Uhum. outra caminhada, o ônibus te leva, enfim, eu não sei se é assim ou se é tudo caminhando. Agora foi tudo caminhando, a gente viu o ônibus uma vez só, quando ele levou a gente para o lugar de saída, e um abraço. É. E aí não viu mais ônibus nenhum, fez tudo a pé. Maneiro. Isso aí, João. Pô, fazer uma caminhada aí, de leve, né?
27 quilômetros, pô, de leve. Por aí, uns 20, cara, 27 que é, se você contar o desgaste das subidas e descidas, Não, cara, aí é é muito mais pesado, que vinte e pô. sete quilômetros. E cuidando das crianças, né? Tem a É preocupação das logo, os crianças, pô. estresses, é logo, que de repente não sei quem senta, começa a chorar que não aguenta mais, aí o outro, pois é, enfim, tem tudo acontecendo. Tem de tudo. É A isso. guia vai falar, eles não escutam, e tem que falar para eles só Pô, silêncio, enfim. 13 anos, né? Aquela coisa toda, Tô com esperando. fome, quando é no É, pô. banheiro, quantos quilômetros a gente andou, quanto tempo falta. Verdade. Pô, É, pesado, pesado. Bom, vamos lá. Temos outras coisas aqui para a gente comentar nesse nosso bloco zero, né? Aquele bloco inicial, a introdução. Vamos, então, pô, a gente, essa semana saiu aí o especial do Spotify, né? Que ranqueia podcasts, músicas e todo mundo que usa o Spotify recebe isso. A gente recebeu várias mensagens, vários ouvintes marcaram a gente pelas redes sociais, colocando, né, que o nosso podcast lá do Esquerdo do Muro estava entre vários tops deles, né? Top um, top 10, entre os top 10 de vários, alguns também eles eram top um, ou seja, era o podcast que as pessoas mais escutaram esse ano. Mas enfim, a gente queria dizer, marcar aí as pessoas que nos marcaram, né? Queria também homenageá-las aí. E agradecer pela audiência, pela confiança no nosso trabalho, é muito legal. E como a gente sempre fala, né? É por isso que a gente faz, é justamente por esse apoio, saber que vocês ouvintes confiam no nosso trabalho, então é por isso que a gente continua aqui também. Então fica aí o nosso super agradecimento a todo mundo, a todas e todos, ouvintes e ouvintes que nos ouvem. E como eu falei, um super abraço especial para Anitta Efraim, para Suyang Venturoso, para Otávio Lelo, para Dani Nussbaum, para o Marco Souza, para o Jamil Singh, para Valéria Verba, para Sharon Feldman, para o Nathan Rosenthal, para o Thiago Arraes, para o Igor Lomachinski, para o Rui Bezerra, para Kainan Baladez, Paulo Nunes e Léo Birimba. Brigadão aí, marcaram a gente nas redes sociais, compartilharam seus Wrapped do Spotify, marcando o nosso podcast aí. Então, brigadão para vocês. E quem puder fazer isso também, quem ainda não fez e quiser fazer, é possível também. Compartilhe nas redes sociais o nosso podcast, o ranking que eles apareceram aí, que o nosso podcast aparece no ranking de vocês no Spotify, porque isso também ajuda a divulgar, enfim. É aquilo que a gente sempre quer fazer, aumentar a nossa audiência. Ô, João, você tem dados aí, né? A gente estava comentando os dados antes aí as estatísticas, né, que aparecem, porque a gente também recebe estatísticas do podcast, né? Questão dos quantos ouviram, tempo de ouvintes e tudo mais. Tem dados aí, cara? Eu vou abrindo o meu aqui, mas eu sei que tu já tá com o teu aberto, não tá não, cara? não tava não, mas vou abrir aqui. Eu tô abrindo também, peraí. Você fica sempre Então, ávido pelas estatísticas, eu João. gosto delas, né? Mas enfim. Ó, o que é legal da gente falar, eu vou tentar trazer só aqui alguns poucos números, né? A gente teve 4.100 novos ouvintes em 2025, comparado a quem tinha, ou seja, gente que nunca tinha escutado a gente antes pelo Spotify. A gente está no top 10 de 4.300 pessoas no Spotify. Está no top 5 de 2.900 e está no top um de 823. Ou seja, a gente é o podcast mais escutado por 823 pessoas, né? Esse é muito É, maneiro. pois é. Não, os três, né? As três informações. Ah, as três informações, é demais, é. 2020, ou os quatro, no caso. 2025 foi um ano que a gente teve um pouco menos de audiência total do que 2024. 2024 a gente tipo, arrebentou tudo, cara. Foi um negócio impressionante. A gente teve nas paradas várias vezes, a gente teve episódios que foram, parecia com a faixa do muito compartilhado no Spotify. Foi citado também por um monte de gente, né? Foi um ano, enfim, que tudo que teve de ruim, a gente cresceu, né? É. Porque, enfim, mas a notícia ruim vende, né? E E a gente estava aqui o nosso episódio mais escutado ano passado foi o sobre o ataque ao Irã, né? esse Foi quando ano, em começou. Esse 2025. ano agora é vinte e Foi cinco quando, foi quando foi o começa episódio agora de o ataque começo ao da Irã. Guerra do Irã, pois é. Que, se não me engano, foi 305 uma live, né? Se não me engano, foi uma live que virou foi o podcast. episódio, é. Que já estava programada para isso. Pois é, mas enfim, esse ano assim, a gente continuou ganhando novos ouvintes, só que algumas pessoas pararam de escutar a gente, porque, primeiro, que a situação melhorou, ainda bem. Né? Quem escuta a gente só por causa, aqueles ouvintes que estão com a gente por causa do frisson, que querem falar, escutar o assunto do momento. A parte deles deixou de escutar, o que beleza, é compreensível, é normal, mas boa parte ficou, né? A gente ganhou novos ouvintes.
com esse conflito maldito, e muitos ficaram. Eu diria, eu não sei direito se a maioria, mas a gente tem muito mais do que a gente tinha antes, né? Então é legal que ficaram, porque quando a gente agora entrar numa situação um pouco melhor, eu espero que isso aconteça em breve, a gente vai ter gente que escutando Tem coisas. esperança, né? O João é um Com cara certeza. esperançoso. Pô, mas, cara, você precisa ser, você precisa. Entendeu? Mas o Ah, Shimon Peres, ele dizia ele falou uma frase que eu acho interessante, que ele dizia que a diferença entre o otimista e o pessimista é que o otimista vive melhor. é verdade, é Então, verdade, então é verdade. enfim, eu acho que eu quero que essas pessoas fiquem com a gente na parte boa também, né? E é isso. É isso. Bom, então esses são alguns dados aí, algumas das estatísticas do nosso podcast. Fica de novo aí o agradecimento a todas e todos. E seguimos aí para mais um ano na esperança de dias melhores. Bom, gente, rapidamente então a minutagem, né, do podcast e também o marco temporal que não fizemos na semana passada, por sinal. Percebi isso na edição. Estamos gravando excepcionalmente na quinta-feira à noite, né? O que a gente costumava fazer antes, voltamos, fizemos essa semana aí por causa da viagem pela natureza do João. Então, quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2025, 10h20 da noite, a gente gravando aí este podcast. Vamos lá. Primeiro bloco, gente, vamos tratar como já é de tradição, a questão da guerra, a questão da guerra em Gaza, a questão também com a Síria e também relacionadas aí ao Ben-Gvir. No segundo bloco, relações políticas internas, como a gente costuma fazer, vamos tratar aí a questão do alistamento militar, da lei do alistamento militar, que, enfim, continua gerando muita polêmica, né? É a maior crise hoje. O maior não, né? Uma das crises que o governo enfrenta, né, o governo que vive de crises. Teve também o pedido do Netanyahu por Haniná, ou seja, pelo indulto presidencial. Netanyahu pediu ao presidente Herzog para receber um indulto e seu julgamento ser cancelado. Comentaremos, obviamente, sobre isso. E também tem a questão da conselheira jurídica, da Galit Barav Miara, falando que o Ben-Gvir tem que ser afastado do seu cargo por estar descumprindo, né, um acordo que ele já tinha feito sobre a sua relação com a polícia. E também houve aí repressão policial no evento organizado pelo movimento Standing Together, o Omdim Beacha, do movimento que a gente sempre comenta deles por aqui. Temos vários ouvintes, membros, né, do Omdim Beacha também. Suprema Corte, também comentaremos aí a relação sobre a Suprema Corte, no caso da investigação da procuradora do Exército, ex-procuradora do Exército, que vazou o vídeo dos soldados, e também sobre a nomeação do novo chefe do Mossad. Tudo isso no segundo bloco. Curioso, João, que eu já vim percebendo isso de alguns episódios. O segundo bloco está ficando mais longo que o primeiro bloco, né? Depois de É, 2 anos, né? Depois de 2 anos. Terceiro bloco, personagem da semana, palavra do dia, correio dos ouvintes e outras cositas más. Bom, gente, é isso. Depois desse longuíssimo bloco zero, vamos para o primeiro para tratarmos de questões da guerra esta semana. Bom, gente, vamos começar por Gaza, como já é nossa tradição, hein? O Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas lá no enclave palestino, já disse essa semana, liberou que 70 mil pessoas já chegaram ao número, né, de 70 mil mortos pela guerra na faixa de Gaza. Lembrando que esse número não inclui pessoas que morreram de bombardeios, de bombardeio, não, desculpa, pessoas que morreram de doença, pessoas que morreram de fome, pessoas que morreram, enfim, de questões que não envolvam o conflito. São só pessoas que morreram em bombardeios e também, ou tiro e tudo mais. E houve ataques também a Khan Yunis. Essa semana, hoje, né, no caso, foram 6 pessoas mortas, inclusive, pelo que eu vi, duas crianças, e também, João, tem aí o líder, né, daquela gangue que tentou se organizar ali naquela região que Israel colocaria como uma região humanitária na faixa de Gaza, né? Aquela milícia, né? Chamado clã, chamado Abu Shabab,
queria se tornar ali uma referência contra o Hamas, né? Ou seja, assumir a posição contra o Hamas, e teve líder desse câncer morto, na faixa de Gaza. E aí, João, cessar-fogo está em risco ou a guerra é banho-maria mesmo? Não, o cessar-fogo não tem risco, não. Até porque o Trump, logo depois, ele disse que o que aconteceu em Khan Younis era um acidente de percurso e que o plano para a segunda fase de Gaza está em todo vapor e vai entrar em prática em breve, né? E isso, na verdade, diplomatas americanos já tinham dito ao Haaretz nessa semana, né, em off, que o plano está prestes a ser apresentado. E hoje o Canal 12 deu mais ou menos um panorama das etapas do plano. Justamente o Barak David, né? Jornalista do Canal 12, que é correspondente nos Estados Unidos. Então, não vai parar. Vamos primeiro só comentar enfim, a violência, né? As violações de cessar-fogo, para a gente ver o que aconteceu e o que cada um alega. Israel, no caso, alega bom, né, que alega, houve uma troca de tiros entre o exército israelense e terroristas em Rafah, né? E nessa troca de tiro, dois soldados ficaram feridos. A gente não sabe quantos terroristas foram mortos ou pegos, ou etc. A gente sabe que tem alguns lá confinados, escondidos, que se recusam a se render. E depois dessa troca de tiro, Israel fez um bombardeio a Khan Yunis, que é uma cidade que está na região centro-sul da faixa de Gaza, era a cidade da família Sinuar, né? Nesse ataque foram mortos 5 pessoas, entre elas duas crianças, pelo menos, não, 6 pessoas, perdão, já chegou a 6 pessoas, entre elas duas crianças. Bem na semana que o Ministério da Saúde de Gaza anunciou que já tinham passado de 70 mil os mortos na guerra desde o início. Eles estão tirando corpos dos escombros, né? Então eles estão descobrindo mais mortos, mesmo que não tenha, que as ações ofensivas sejam muito menores, sejam muito menos numerosas, eles ainda estão descobrindo novos mortos. Numa intensidade menor do que eu esperava que fosse acontecer, mas a gente tem que lembrar que 53% do território de Gaza está sob controle do exército israelense. E essa contagem não é feita em metade, um pouco mais de metade do território. Antes desse bombardeio a Khan Younis e antes dessa troca de tiros ali na região de Rafah, dois suspeitos, e entre muitas aspas, eu vou colocar isso aqui, que foi a forma como a imprensa israelense tratou, foram mortos se aproximando da fronteira com Israel. Os soldados teriam mandado parar, eles teriam corrido em direção à fronteira em vez de parar, e aí eles foram abatidos por um bombardeio aéreo. Esses dois suspeitos eram duas crianças de 10 e 12 anos. E assim a mídia israelense tratou esse caso, como dois suspeitos foram mortos. Mesmo depois que eles descobriram que se tratava de duas crianças desarmadas. Que é uma coisa vergonhosa, lamentável, não tem nem o que dizer sobre isso, mas enfim, vamos voltar às repercussões, né? Como a gente comentou aqui várias vezes, já estou careca de saber, esse tipo de ação não vai implodir o cessar-fogo. O governo dos Estados Unidos não está disposto a deixar o cessar-fogo implodir por causa de uma outra ação que Israel vai justificar, vai dizer, olha só, a gente precisava ter feito, e blá blá blá. O Trump não vai se indispor por causa disso, vai dizer, não vai brigar em voz alta com o Netanyahu por causa disso. Vai dizer que não gostou e ficou por aí mesmo, como ele fez com a Síria essa semana, né? Israel fez umas operações na Síria e o Trump disse que não gostou e que Israel tem que parar para tomar cuidado de não atrapalhar o desenvolvimento impressionante que está acontecendo na Síria. Assim, essa foi basicamente a terminologia que ele usou, né? Em Gaza também isso não vai implodir cessar fogo, mas é, isso pode se tratar de uma estratégia do Netanyahu para atrasar o próximo passo. Justamente na semana que Israel recebeu o penúltimo corpo. Chegou hoje, na verdade, no país, chegou ontem de madrugada, que era de um tailandês que tinha sido, enfim, que tinha sido sequestrado e morto no 7 de outubro. E agora falta só mais um, que é um israelense, cujo nome eu não me lembro, mas que é do kibbutz Alumim, que é aí pertinho da faixa de Gaza, um kibbutz, se não me engano, um kibbutz religioso. Mas ele era, enfim, ele era daqui, Tatkonenut, né, da defesa local dali, e ele foi pego, ele foi morto na batalha e o corpo dele foi sequestrado. Então ele vai ser devolvido, o corpo dele vai ser devolvido Rangoili. Rangoili, pois é, vai ser devolvido agora, foi o último que falta para ser encontrado,
e quando esse corpo for devolvido, em teoria pode começar a fase 2. Como é que vai ser a fase 2? Primeiro de tudo, vai existir um Conselho da Paz, sob a liderança do Trump, com 10 líderes de outros países que vão estabelecer o controle em Gaza, obviamente, que é a distância. Depois disso, vai entrar em vigor e vai assumir o comando o Diretivo Internacional, dirigido pelo Tony Blair, pelo Jared Kushner, que é o genro, que é o enviado dele para a questão de Oriente Médio, e por algumas outras pessoas. Esse operativo, esse internacional, é o que vai assumir por mais tempo, né? E aí, depois que eles assumam o poder, eles vão repassar, no momento adequado, para um governo de tecnocratas palestino, entre 12 e 15 membros, que terá entre 12 e 15 membros de alto escalão, de Gaza, né? É, e Além disso, o governo Trump espera que diversos países que supostamente prometeram enviar tropas para a faixa de Gaza para fazer a segurança desse governo de tecnocratas, na verdade, para o estágio anterior também, para o operativo internacional, já comecem a mandar essas tropas ali. Nessa fase, e é inegociável isso para o Trump. O Hamas será desarmado. Primeiro entregaria as armas pesadas, foguetes, mísseis, enfim, esse tipo de coisa. E depois, muito mais gradualmente, as armas leves. E aí o Barack na vida apresentou isso no programa, foi vamos ver como o Hamas vai se comportar com essa exigência. O Hamas na semana passada anunciou que não vai se desarmar. E aí, enfim, os Estados Unidos dizem que se o Hamas não concordar, eles vão sofrer as consequências. Quais vão ser as consequências? Não sei. A guerra voltar é uma possibilidade, mas acho uma possibilidade mais provável que Israel não anexe exatamente, mas passe a ocupar aqueles 53% da faixa de Gaza que hoje que o exército de fato já ocupa, mas que possa começar a modificar a bel prazer a situação ali. Assim, se vocês não entram na fase 2 não tem problema. A gente aqui toca a nossa fase 2 aqui, em metade do território, e já vai levar os créditos. Se quiser meter colônia ali, ninguém vai falar nada. E é vocês que sabem, são vocês que sabem. Eu acho que está mais para esse lado, né, a ameaça dos Estados Unidos. Agora, daí para o Hamas concordar com isso, aí é outra história. E a última notícia da semana envolvendo a faixa de Gaza é o linchamento, né? Não diria nem que foi assassinato, é o linchamento, a execução por linchamento do Yasser Abu Shabab, que é o líder da gangue Abu Shabab, que era a principal força contra o Hamas dentro da faixa de Gaza, que foi financiada por Israel, isso a gente já comentou aqui há muito tempo. Esse Yasser Abu Shabab foi um cara que originalmente ele era do Fatah, depois teve boas relações com o Hamas, depois foi preso pelo Hamas por tráfico de drogas, né? E Israel descobriu, ele estava preso, se não me engano, na época da guerra por Israel, e na época da guerra Israel acho que soltou e incentivou ele a restabelecer sua gangue ali, apostando nele, na verdade, para derrotar o Hamas na faixa de Gaza. Ele teve relações com a Al-Qaeda, ligações operativas, né? Não exatamente ideológicas, mas no bando dele tinha gente da Al-Qaeda, e ele chegou a controlar um pedaço do sul de Gaza com a ajuda de Israel, e ele foi linchado e morto por palestinos. Tinha gente do Hamas envolvida nesse linchamento? Muito provavelmente. Foi o Hamas que orquestrou, que assassinou o cara? Pelo jeito, não. É assim, isso que ele está dizendo não sou eu. É a própria mídia israelense como um todo. Ele foi morto pela sociedade palestina por ter cooperado com Israel. E isso que está dizendo é a mídia, tanto mais à esquerda, né, quanto a mídia de direita, de extrema direita. A mídia de esquerda está dizendo a verdade, no caso, que é a verdade. Enfim, a mídia séria te conta a verdade, mesmo que ela não seja muito conveniente. E a mídia da extrema direita está dizendo o seguinte: ó, tá vendo? Os palestinos são todos uns bárbaros. Olha só o que eles fazem, que apresenta uma alternativa ao Hamas. No fim das contas, o que eles querem é o Hamas mesmo, e etc. E blá blá blá. Mas, de fato, o cara foi linchado, morto. Ele ainda conseguiu ser resgatado, né? O exército israelense conseguiu resgatar o cara ainda ferido para levar para o hospital Soroka em Beersheba, mas não sei se ele chegou vivo lá ou se já chegou morto, enfim. E esse aí é o triste fim
de Yasser Abu Shabab, que era a aposta de Israel, a aposta do Netanyahu, para ser mais claro, porque o Netanyahu defendeu o apoio a essas gangues ali. Era a aposta do Netanyahu na estratégia de dividir para conquistar, para uma alternativa ao Hamas. E olha o que aconteceu com essa alternativa ao Hamas, na qual ele apostou. Enfim, então, derrotar o Hamas não é algo que pode ser feito dessa maneira, né? Isso é muito claro para qualquer pessoa que entende bem as coisas. Acho que o próprio Netanyahu também. Acho que o Netanyahu, o que ele queria mais ali era criar o caos e divisão na sociedade palestina. Ele não esperava que esse cara fosse derrotar o Hamas e conquistar metade de Gaza, mas que ele fosse incomodar. E ele incomodou, enquanto o Netanyahu pôde dar suporte, dar guarida para ele. Quando Israel teve que dar um passo para trás, aí o cara foi jogar dois leões. Como eu te fiz lá a pergunta no início, né? Cessar-fogo em risco ou guerra banho-maria? É isso, é a guerra banho-maria, né? Israel vai se permitir fazer esse tipo de ataques quando achar que tem que fazer. O Hamas, né, recentemente também falou que não vai aceitar se tornar um novo Líbano, porque é basicamente essa a política que Israel tem tido no Líbano também, né, se permitindo fazer ataques. Na semana passada, inclusive, a gente comentou sobre um ataque que aconteceu em Beirute. Então, vai ser isso, né? A guerra em banho-maria, de vez em quando vai lá uma bomba aqui, um bombardeio aqui, um bombardeio ali, tiroteio aqui, tiroteio ali, e vida que segue. É isso aí. Lembrando que durante, né, esse período aí, pelo menos que a gente não tem nenhum avanço sobre esse plano para paz aí, ouvir plano de paz é uma coisa tão surreal. A gente tem, Israel continua controlando 53% da faixa de Gaza, né? Então a gente tem a população palestina espremida em 47% do que sobrou, né? Porque desses 47% não sobrou muita coisa também não. Então tá todo mundo ali. E é isso, né? E sobre essa questão do plano de paz, pô, a gente tá tudo tão no ar, né? A gente ouve declarações do Trump e de oficiais americanos. Mas e aí, cara, tem alguma coisa? Tem nada, nada. Então ver se vai realmente sair um projeto pronto ou se vão continuar enrolando a rapaziada. E a questão do refém, né? Só tem realmente um refém lá na faixa de Gaza que sobrou, né? Mais um soldado, né, que foi morto, como o João comentou, e me surpreende, né? Comentei isso também no episódio passado. Eu achei que a gente ia ter várias pessoas, vários mortos já que não voltariam, que não seria possível encontrá-los, mas os caras sabiam de encontrar todo mundo, pelo menos, né, a princípio. E eu acho até que foi bom que tenha sido o tailandês agora, porque se o tailandês tivesse sido o último a ser entregue, eu acho que ele possivelmente nunca ia aparecer, sacou? Tipo, porque obviamente que o interesse aqui em Israel vai diminuir, diminuiria completamente, né? Eu duvido que as pessoas continuassem falando ativamente sobre a questão dos reféns, se o último refém que tivesse ficado na faixa de Gaza fosse um tailandês, não fosse um israelense. Natural, né? Mas enfim, aconteceu. É isso. Não acredito muito nessa questão desse projeto de paz aí não, mas torço para que ele avance de alguma forma, né? E a gente veja a coisa mudar. Bom, João, vamos lá para o outro lado da fronteira, cara. Cisjordânia. Essa semana o Ben-Gvir anunciou que ele vai promover um soldado, não, um oficial da Polícia de Fronteira, que em uma operação em Jenin, ele simplesmente fez parte de uma operação em que dois palestinos que saíram de uma casa de mãos para o alto foram presos e foram mortos, né? Ou seja, foram executados pela Polícia de Fronteira. Dois palestinos que não sofriam, não apresentavam ali nenhum risco, né, à segurança dos soldados, foram executados e o Ben-Gvir resolveu promover o oficial ali responsável. É isso, né, cara? Simplesmente mostra o que é a política do Ben-Gvir. Quem comete crimes, quem executa palestinos é promovido. Isso é contra a lei, né? A gente já falou sobre isso aqui no passado. É contra a lei você. Primeiro, estudo, obviamente, é contra. Israel não tem pena de morte, né? E se tivesse pena de morte, quem ia decretar a pena não ia ser o policial da fronteira, ia ser um juiz. Além disso, ainda que o Shin Bet hoje, né, através do seu diretor David Zini, pela primeira vez na história tenha se manifestado favorável, né, à pena de morte para terroristas,
e ela ainda não existir, esses caras estavam rendidos, né? E quando você está rendido, você é de interesse das forças de segurança que o cara não seja morto, porque eles podem ser interrogados, leia-se também, torturados, né? Nesses interrogatórios, mas você descobre outros planos, caso haja e caso eles sejam parte de algum grupo, muitas vezes dessa maneira. É, e isso é um argumento que, em geral, convence o que em Israel a gente chama os Bitronistim, que são as pessoas que estão preocupadas com a segurança acima de qualquer coisa, né, que enfim, você não pode matar o cara ali. Mas o Ben-Gvir, ele não está interessado na segurança do país, ele não está interessado em nada além do populismo barato dele, né, da demagogia que ele possa fazer. E ele não só parabenizou os caras e respaldou, como depois promoveu o comandante desses soldados enfim, desses policiais de fronteira, né? Que são soldados, no fim das contas, que a Polícia de Fronteira passou para o Ministério do Bem-Vir, só agora. Ela sempre foi ligada ao Ministério da Defesa, e agora ela passou para o Ministério da Segurança Pública em 2022, início de 2023, por exigência do próprio Bem-Vir. Enfim, então. Agora o Ben-Gvir ele promoveu esse cara para poder, na hora que alguém obrigar a despromover, alguma coisa dessa, porque a gente vai falar sobre Ben-Gvir sobre isso no próximo tópico, ele dizer, olha só, a justiça está querendo cancelar minha adesão, passar por cima de alguém que foi eleito pelo voto, eles estão querendo dar um golpe de verdade, blá, blá, blá. E se a justiça não fizer nada, beleza, ele promove um animal, né? Praticamente que é um animal, um cara que faz um negócio desse. E é o que o Ben-Gvir quer, ele quer promover a barbárie. Para a barbárie acontecer, ele precisa de animais, que nem esses caras. É exatamente isso, né, cara? O Ben-Gvir é um promotor do caos. O caos interessa, a barbárie interessa. É exatamente isso. Não é à toa que os números também da violência dentro do setor árabe na sociedade israelense aumentam e a polícia não faz nada, né? É método, como eu costumo falar, é método da polícia. É o método do Ben-Gvir, é o método da política do ministério dele agora. Enfim, é isso. Ô, João, vamos lá. Vamos para o segundo bloco para tratarmos de questões da política interna esta semana. Lei do alistamento militar. Esse é o nosso próximo ponto. O João, projeto polêmico aí, obviamente, né? Que ninguém tem acordo com nada, né? E esse projeto que sobe aí a garganta do governo, né, a famosa água batendo na bunda, né? Ou na garganta, onde quer que o governo queira. E eles têm que aprovar essa lei, né? Já deu, tem que aprovar como vai ser o alistamento de uma forma geral, não é só uma lei do alistamento do ortodoxo, né? É uma lei do alistamento de uma forma geral, né? Que inclui, obviamente, os ortodoxos. E essa semana foi vazado o projeto que está sendo escrito aí pelo deputado Bismuth, que é o presidente, né? Hoje é o presidente da Comissão de Segurança, responsável por fazer essa lei. Deu muito chabu, hein, João? Ninguém gostou e, obviamente, o que está todo mundo falando, e que é o que está escrito no projeto, é que o bunda lelê continua com os ortodoxos praticamente não tendo que servir. Basicamente, essa lei, segundo o que estão apresentando, né, esse rascunho mostra, é que vão ser cerca de 500 ortodoxos se alistando mais por ano, no momento que a gente tem um déficit que chega, se não me engano, mais de quase 80 mil, né, que deveriam estar, não, perdão, de 59 mil que deveriam estar hoje no Exército. E você propondo alistar 500 a mais por ano, faça as contas, né? Bota aí que esses 59 mil eles têm até 24 anos, né? Então, bota aí que eles têm, ou até 25, bota que em 6 anos, bota 10 mil por ano. 500 de 10 mil, quanto é 500 de 10 mil? Tipo, é 5%. Ou seja, 5% dos ortodoxos se alistariam. O único partido ortodoxo que concordou já com isso é o Degla Torá, que é o partido dos askenazitas lituanos. Eu expliquei isso aí alguns episódios atrás, essa diferenciação, não vou voltar nela agora não, para os ouvintes que estão sempre com a gente não ficarem de saco cheio de escutar a mesma coisa. Mas recomendo aí que vocês voltem mais. Procure na descrição do episódio aquele que a gente comenta sobre o Ariel dele e tal, como ele chato está lidando com isso, etc. Mas enfim, fechando esse parênteses. Só que é uma coisa curiosa é que assim, essa lei ela é uma lei muito impopular. A população não quer essa lei. Inclusive, o governo perdeu uma cadeira na pesquisa feita pelo Canal 12
de hoje, né, depois que essa proposta de lei veio a público. É, ela é uma lei impopular, inclusive dentro da base do governo. Ela é uma lei impopular dentro dos parlamentares do governo. Quando eu digo a base, eu estou dizendo os eleitores. Agora eu estou dizendo os parlamentares. Tem pelo menos uns quatro que disseram que não vão votar a favor dessa lei. Os partidos árabes disseram que não vão dar um presente para o governo e votando a favor dessa lei. É, essa lei também é impopular, olha só, entre vários grupos ultra-ortodoxos que querem a liberação total, principalmente a divisão de Jerusalém, que é uma divisão do judaísmo asquenazita, né, que, se não me engano, é lituana também, mas com outra liderança, que é muito mais radical, muito mais antisionista. Eles não aceitam de jeito nenhum essa lei, estão causando vários distúrbios, nem lê essa lei nenhuma lei, né? Enfim, se eu chegar e gritam, vou morrer, mas não vou me alistar. Então, assim, você tem uma lei que os ultra-ortodoxos não estão pilhados para passar, que não te salva exatamente o governo, que você não tem garantia que você vai conseguir passar porque os deputados não estão a favor. Você tem que trabalhar muito para conseguir capital político para essa lei passar. A tua base não vai gostar. Por que você vai passar essa lei então? Essa é a grande pergunta. E acho que o Netanyahu ele está com essa pergunta na cabeça dele agora. E aí, o Netanyahu, olha só que interessante que foi essa semana. Ele convocou um pronunciamento gravado. Ele anunciou um pronunciamento gravado que ia ser transmitido sobre a lei, e aí ele adiou, sem data marcada, ou seja, cancelou esse pronunciamento gravado, alegando, isso é muito bizarro, alegando agenda, problemas na agenda. Foi a primeira vez na vida que eu vi que um pronunciamento gravado não pode ser divulgado por problemas de agenda. Tipo, como é que pode um negócio? Assim, a desculpa esfarrapada, ela não tem limite para Ah, desculpa essa é esfarrapada. bizarra, Assim, essa é bizarra é mesmo. você saber que você pode dizer qualquer coisa que a tua base vai comprar, né? E você não Vai, tem que dar cara. explicação. Porra. Até porque o processamento é gravado, porque ele não dá entrevista, né? Ele não sente da obrigação de dar explicação para ninguém. Então ele mete uma dessas. Mas enfim, esse É porque ele queria cancelamento. assistir ao vivo, cara. Ele ia O colocar no Lapid. YouTube como Premiere, né, cara? Ele queria Você assistir ao é vivo. narcisista do que ele é, né? Mas o Lapid, né, o Yair Lapid, líder da oposição, que aliás ele tá mandando bem nesse tema do alistamento ortodoxo. Ele fala umas besteiras às vezes, mas ele está conseguindo chamar a atenção e pautar o debate. Mas ele comentou isso, ele falou, o Netanyahu cancelou esse pronunciamento porque ele sabe que qualquer coisa que ele falar ali vai ser ruim, porque essa lei é ruim, e ele está ferrado com isso. Tipo, enfim, então basicamente, essa é a notícia, né? A lei ela não vai à votação por enquanto, porque ela não tem como agradar ninguém, essa lei. Ela não agrada os que querem o alistamento, ela não agrada boa parte dos que não querem o alistamento, ela não agrada o governo, ela não agrada a base. Por que que ela tem que passar então? E eu estou achando que o governo não vai passar, não com medo de resultado eleitoral. Porque, assim, talvez algumas pessoas do governo estejam contra por causa disso, mas o Netanyahu não é que ele não vai levar essa lei à votação porque ele está com medo dos votos que ele pode vir a perder. Eu acho que ele vai levar essa lei à votação porque essa lei não serve os interesses dele. E ele está começando a entender isso. É, e aí, o que ele resolveu fazer? Ele começou a adiantar o orçamento. E o governo começou a debater o orçamento essa semana, e o orçamento já passou em alguns fóruns ministeriais, orçamento ruim, de seguinte passagem, né? Pior que o do ano passado. E, pelo jeito, Marquinhos, aqui a gente tem um imposto regressivo, né? Um imposto de renda. Famílias que ganham menos vão pagar mais imposto do que famílias que ganham mais. Eles estão fazendo uma conta toda errada. Eles fizeram uma conta hoje no Canal 12 mostrando uma família que um ganha 12 mil e outro ganha 13 mil. Eles vão pagar mais 125 shekels de imposto por mês. E uma família que os dois ganham 17 mil, eles pagam menos impostos. Enfim, tipo, enquanto uns pagam mais, esses aí têm eu não me lembro exatamente qual é o valor. Mas, enfim, ó, não precisa nem dizer que nesse projeto de orçamento, o Netanyahu vai tentar agradar os ortodoxos o máximo possível para comprar eles com outras coisas que não o alistamento. E, enquanto isso, a justiça está em cima do Ministério da Defesa para que eles coajam a deserção e o não alistamento dos ortodoxos. E a lei? A gente nem falou da lei, né? A lei, além desses 500 por ano, qual é a pena, né? Qual é a Ah, sanção que eles emitem para os que não se alistam? Basicamente, as principais sanções são proibição de tirar a carteira de motorista, o que pois eles já é. não fazem, porque os rabinos das academias rabínicas,
eles já proíbem os seus alunos de tirarem carteira de motorista, né? E sair de Israel, que vai afetar um grupo pequeno de pessoas, que a maioria deles são muito pobres, a maioria não tem dinheiro para sair de Israel. E mesmo quem tem, não teria grandes problemas em passar um tempo sem viajar para o exterior. Talvez um pouco menos aqueles do Narman Meumana, aquela corrente que todo ano os caras viajam para uma, na Ucrânia, para Rosh Hashanah. Esses aí eu ficar um pouco mais bolados. O resto, acho que não estão nem aí. E isso nem vale para Pois, sempre. Não vale para sempre. Isso vale só até o tempo que eles receberem a liberação, que é quando vinte e eles seis fazem 26 anos. anos. É. Entendeu? Perdão, um último comentário é que até as piores leis, que depois a Suprema Corte vetou, elas previam que que os alunos de academias rabínicas que tivessem isenção do exército, eles pudessem trabalhar. Porque um dos grandes problemas da pobreza em Israel é a situação dos ultra-ortodoxos judeus, né? É um dos problemas. Porque muitos homens não trabalham, justamente não trabalham para estudar. E estudam muitas vezes para não servir o exército. E essa lei obriga os homens a estarem 45 horas semanais dentro de uma academia rabínica. Então, obviamente que esses caras não vão ter tempo para trabalhar depois. Então, essa lei ainda é contraproducente para você inserir os ortodoxos no mercado de trabalho e diminuir a pobreza, porque essa é uma pobreza opcional, né? Não vou dizer que essas pessoas não seriam pobres, mas é uma extrema pobreza opcional. O mercado de trabalho israelense ele está com pleno emprego, tem lugar para essas pessoas trabalharem, eles não trabalham porque eles optam por estudar. Eu estou falando de cerca de 50% dos ortodoxos israelenses, e principalmente esses jovens. E eles poderiam estar trabalhando se as regras não fossem tão rígidas. Mas eu acho que parece que isso é uma coisa que muita gente aqui diz, né, muitos analistas da sociedade ortodoxa, que o empobrecimento dos ultra-ortodoxos os deixa mais dependentes dos partidos políticos e das políticas assistencialistas. Então, é do interesse da liderança ultra-ortodoxa o empobrecimento da população. É, Enfim, eu não estou totalmente convencido disso, embora seja um argumento que faz sentido. É um argumento que faz muito sentido, né? E eu acho que também uma coisa que a gente tem que lembrar, cara, é que quando a gente fala que essas pessoas querem estudar, é estudar religião, né? Porque nas escolas rabínicas, eles não estudam as disciplinas seculares, não sei nem como chamar isso, né? Não estudam matemática também, não estudam língua, né? Outro idioma, não estudam nem ciências, não estudam história, não estudam nada disso. Né? Ou estudam somente o básico, né? Aprendem a fazer a soma ali, divisão, coisa muito básica, né? Nada como as crianças, vamos supor, que os seus alunos estudam, né? Então, assim, são pessoas que também elas têm uma maior dificuldade de entrar no mercado de trabalho porque elas não têm nenhuma qualificação. Não tem nem um ensino básico de qualidade. Não tem, né? É uma coisa, assim, muito, muito ruim. Então, é impressionante. Assim, eu já tive a possibilidade de trabalhar com algumas pessoas que vivem dentro, né, dessas comunidades ultra-ortodoxas de forma bem presente, assim, de ter contato com eles. Não, não trabalhar, né, de ter contato com eles ali. Eu estava trabalhando e eles não, tipo, né, guiando, não sei o quê. E, assim, a forma de raciocinar, a forma de entender lógica é muito diferente, né? Porque a forma como eles são expostos à vida é diferente também. Eu acho que assim, é um trabalho que vai durar, assim, tem que ser uma política de Estado com o objetivo de inserir essa população no mercado de trabalho. E não vai ser uma coisa rápida. Não vai ser uma coisa, beleza, aí tem emprego, vamos trabalhar. Não. Essa população, essa parcela da população israelense vai ter que passar por um processo educacional que os permita entrar no mercado de trabalho. Porque senão, que tipo de trabalho eles vão poder fazer? Né? Vão ter que trabalhar. Eu acho que não sei nem se eles teriam condições de trabalhar em supermercados, trabalhar em loja, porque não tem qualificação mesmo, assim, é muito. Não sabem usar computador, não sabem usar um caixa eletrônico, entendeu? Sim, eu estou falando, obviamente, não estou generalizando, né? Não posso generalizar, obviamente. Mas assim. Tem setores dentro da população ortodoxa que realmente tem esse déficit, é impressionante, porque não tem contato com isso no dia a dia. Gente, tem muita gente, e aí assim, é muita gente mesmo dessa, dessa galera que o telefone deles chama de telefone caché.
né? Que é o telefone cachê? É o telefone que não tem internet. Lembra aquele Nokia que tinha um jogo da cobrinha? Esse é o telefone da galera. Eles não sabem usar parte, né? Mais uma vez, você vai andar e você vai ver milhares de ultra-ortodoxos com Android, com iPhone, não sei o que, fazendo. Mas você tem setores, né, que são os setores mais empobrecidos, que eles usam ali o telefone Nokia com o jogo da cobrinha, né? E eles não têm acesso a essa tecnologia, a tecnologia que a gente tem. Eles não têm acesso a esse mundo, cara. É uma parada assim muito impressionante mesmo. É, enfim. Vamos ver o que vem por aí. E fazendo o governo fazendo de tudo para não alistá-los, né? Para que eles fiquem ainda ali, porque esse é o intuito. E o governo não vai conseguir, né? Inclusive, estava ouvindo essa semana no rádio que tem vários deputados do Likud falando que eles vão votar contra a lei, que não tem como, não tem como. Vamos ver. Curioso eu estou para ver essa votação. Bom, João, vamos para a próxima, cara. A próxima eu acho que foi a notícia da semana. A notícia da semana. Depois do Trump ter dado a dica duas vezes, uma no parlamento aqui em Israel, outra fora do parlamento, depois de o Netanyahu ter aventado a possibilidade, depois do presidente Herzog ter falado que já não poderia discutir o caso até que ele recebesse um pedido formal, Netanyahu apresenta uma carta pedindo o indulto presidencial, pedindo o cancelamento do seu julgamento. É isso aí. Em uma carta em que Netanyahu não reconhece que cometeu crimes, não reconhece que errou, não pede desculpa pelos seus erros, não diz que está arrependido do que fez, ele pede o cancelamento do seu julgamento. Ele simplesmente falou, meu amigo, o povo está muito dividido, o país está muito dividido e o julgamento ele tem um papel fundamental nisso. Então, por favor, para que a situação não piore, eu peço ao senhor presidente que cancele o meu julgamento e eu farei de tudo para curar as feridas que racham a população israelense. É isso, João. Netanyahu simplesmente, daquele discurso que ele falava, não vai ter nada, nada vai acontecer, porque é tudo mentira, essas pastas estão todas falsas, né, que foram criadas ali para me comprometer, agora está pedindo perdão presidencial sem assumir nenhuma responsabilidade. O Herzog tem que pensar aí no que vai fazer nas próximas semanas, ver se aceita, ver se não aceita. Mas eu acho que um perdão presidencial sem que o Netanyahu suma de vez da vida pública seria simplesmente jogar o país no lixo de uma vez só. Então, vamos lá, eu vou dividir minha fala em duas aqui. Primeira é o processo, né? Que porcaria é essa de indulto presidencial? Como é que isso acontece? Isso pode acontecer, etc e tal. E a segunda é o discurso, os argumentos de Netanyahu, né, para tudo isso, e, enfim, é, mais que algum comentário outro que eu tinha que fazer. Por que que ele também está pedindo esse indulto agora? Ou pelo menos são hipóteses, né, nessa segunda parte. A primeira parte é a seguinte: o presidente de Israel ele tem muito poucas funções. Ele é um cargo muito simbólico, né, é uma representatividade, como o rei da Inglaterra. Dentro dessa representatividade, ele tem, supostamente, né, supostamente, ele tem essa prerrogativa. Ele pode indultar criminosos confessos. Ok? Ele pode fazer isso e já fez isso. E, inclusive, ele fez isso com cada um dos terroristas ou presos palestinos que foram soltos por Israel na troca agora pelos sequestrados. O presidente teve que assinar cada uma dessas liberações. Ok? E o presidente questiona isso? Não. Por que que ele não questiona? Porque ele sabe que ele é simbólico, que ele tem que fazer isso. Se o governo assim decidir, não cabe a ele questionar ou dizer eu não vou dar. O Shimon Peres assinou para cada um lá dos 1027 palestinos que foram trocados pelo Gilad Shalit em 2011. Por cada um deles, o Shimon Peres assinou o termo de indulto, inclusive do Yahya Sinwar, que é o planejador e executor dos atentados de 7 de outubro. Ele fez isso porque ele queria? Não, fez isso que o governo decidiu ali. Ele entende que o presidente é um cargo simbólico, é isso que ele tem que fazer. É, Só o presidente pode dar indulto,
para alguém e o indulto é dado para criminosos, ou seja, julgados e condenados, e que se arrependem. Então, o perdão você dá para quem pede perdão. Se ninguém te pediu desculpa, você não desculpa, né? Você precisa que alguém te peça primeiro. Enfim. E o Netanyahu, o que que ele fez agora foi também diferente disso. Guardem isso que eu vou chegar lá. Mas enfim, o que acontece então? Se o presidente quer dar indulto, primeiro esse pedido tem que acontecer. O presidente dificilmente vai dar indulto para alguém que não pede. O pedido tem que vir. Aí, o pedido ele é encarregado, ele é encaminhado para o Ministério da Justiça. Lá ele passa por duas ou três comissões até chegar na conselheira jurídica do presidente, no conselheiro jurídico ou conselheira jurídica, depende do gênero, que essa pessoa vai fazer um parecer, entregar para o presidente e o presidente vai tomar a sua decisão baseado nesses filtros que esses pedidos passaram. Para o conselheiro jurídico do presidente, que o Yariv Levin não está nem aí para nada, né? Ele quer o perdão do Netanyahu e acabou. E aí o presidente tem que tomar essa decisão, que não é uma decisão fácil de ser tomada. Só a carta do Netanyahu que ele mandou pedindo indulto, ela tem 111 páginas. Cabe, né, ao presidente analisar esse pedido e depois analisar os pareceres que ele vai receber. Então, não é uma decisão que demora 3 dias, nem também não 3 semanas, né? Geralmente ela demora alguns meses. E o Herzog já falou que isso vai durar algumas semanas. Enfim, então tá ali, tá na mão dele. É, bom, agora eu vou passar para a parte do porquê esse pedido foi feito agora, e sobre a bizarrice que foi o pedido do Netanyahu, para depois dizer o que eu acho que vai acontecer. É, o Netanyahu, tá, ele está vendo a lei do alistamento na frente dele. E ele sabe que o Trump já mandou 4 vezes, e pelo jeito o Netanyahu pediu mais uma vez para o Trump fazer pressão pelo indulto, né? Que na verdade nesse caso não é indulto. Nesse caso, ele é uma anulação do julgamento. O presidente pode fazer isso? Tem jurisprudência. Em um caso só. Justamente quem fez foi o pai do Buggy Herzog, que foi o caso dos 300, como é que é o nome do negócio? Caso Acho, 300 do o caso ônibus 300 300. chama ônibus 300, exatamente, que é um caso de dois agentes do Shin Bet que mataram terroristas rendidos. Olha só, que nem aconteceu agora no caso do Dentro de um Benji, carro, os caras dentro do saíram, carro. saíram, chegaram mortos na É, delegacia. Pois é, e foi um crime, os caras foram presos, e o Haim Herzog, que é o pai, o nosso presidente aqui é um Nepo Baby, né? Ele é um Nepo neto, na verdade, porque o avô dele foi o primeiro rabino-chefe asquenazita de Israel. O pai dele foi presidente, ele tentou ser primeiro-ministro, não conseguiu, foi líder da oposição, depois foi presidente da agência judaica, e agora ele virou presidente igual o pai. Mas ele é enfim, um Nepo Baby desses aí de família. Israel não tem muito essa família tradicional, né? Porque o país, a maioria das pessoas que são imigrantes, né? Então não tem muito esse negócio de família tradicional. Se tem, é a família dele. Enfim, pouca gente aqui em Israel nasceu com condições socioeconômicas de classe média alta ou alta, né? E acho que a família dele é uma das poucas. E esse nosso amigo Nepo Baby, que presidente Buggy Herzog, enfim, assumiu a presidência também muito com base no nome da família. O pai dele deu esse perdão para esses membros do Shin Bet que reconheceram. A diferença é que eles reconheceram que eles cometeram um erro e tal. Foi a única vez que o presidente deu um perdão para uma situação polêmica. Todas as outras vezes foram para situações que o governo decidiu e o presidente foi lá e assinou o papel. Não teve outras vezes que realmente o caso foi parar nos jornais, né? É, E foi a única vez também que a sentença não estava dada. Os caras estavam presos preventivamente, com o julgamento andando, e rapidamente ele tratou de dar esse indulto para dizer o seguinte: nenhum membro das forças de segurança vai ser punido, mesmo se cometer uma coisa errada, né? A mensagem foi essa, porque senão as pessoas enfim, vão ficar contra os serviços de segurança, ninguém vai querer trabalhar lá, ninguém vai querer servir, e é melhor que isso não aconteça. Para mim é uma desculpa ridícula. Acho que você é justamente o contrário. Você quer mostrar que você é um país sério, você tem que punir pessoas que cometam crimes, mas enfim, o pai do Buggy Herzog não concordou com isso, né, e deu esse indulto. Foi o único caso, então, que a gente pode falar que foi um indulto antes da pena, ainda que eles tenham reconhecido o erro.
Agora vamos ao caso do Netanyahu. O Netanyahu não reconheceu erro nenhum. Ele fez um pronunciamento de 2 minutos e meio nas redes sociais. Ele, enfim, na carta de 111 páginas dele, ele também fala sobre isso. Ele diz que, e aí, assim, é um gaslighting de um jeito assustador. Eu comentei do pronunciamento gravado, cancelado por problema de agenda, mas agora a gente tem coisas que estão nesse mesmo nível de bizarrice, da maneira como ele escancara, como ele cospe na cara do povo e, tipo, assim, primeiro que ele se contradiz, segundo que ele dá uns argumentos que você fica e fala assim, eu não tô acreditando que esse cara tá falando isso. Que ele diz, ninguém mais que eu queria ir com esse julgamento até o final, as pastas estão sendo desmontadas e eu ia provar que eu ia, que esse julgamento não tem nada, que não tem nada, que não tem como me condenar. E eu tô agora pedindo esse indulto não por mim, não pelo meu interesse pessoal, mas pelo interesse nacional. E vocês pensam assim, esse cara só pode estar de sacanagem com a minha cara. Não por ele estar fazendo isso também é uma sacanagem, mas por ele estar, assim, o cara está pedindo indulto para ele pessoa, porque ele não quer ser condenado e ir para cadeia, e está dizendo que isso é interesse nacional, porque o interesse pessoal dele era ir com o julgamento até o final, quando ele pode ser preso. E no indulto, ele vai ser livrado, ele vai ter a cara dele livrada. E o cara me mete essa de que eu queria até o final, mas por interesse nacional merece que eu seja indultado. E por quê que ele merece? Porque o país está muito dividido, como se isso não fosse culpa dele, né? E que ele vai poder trabalhar finalmente para consertar isso. Ele está falando que já tem 3 anos. E ele é o cara que foi responsável por dividir o país do jeito que está hoje. O país sempre foi dividido de mil maneiras, todos os países são divididos de várias maneiras. Israel é um país que tem mais divisões ainda, e o Netanyahu só contribuiu para acentuar e para acirrar essas divisões. Ele meteu uma dessa, um negócio ainda mais bizarro. E por que que ele não pode trabalhar para isso agora? Porque, porque ele está tendo que depor 3 vezes por semana. Ele não tem tempo para isso. Quando foi ele mesmo que disse, quando ele foi questionado em diversos meios, né, porque ele ainda dava entrevista de vez em quando, ou quando ele foi questionado também nos tribunais, se ele podia ser. A Suprema Corte perguntou isso para ele, para julgar, porque teve gente que entrou com uma moção ali porque o Netanyahu não pudesse ser primeiro-ministro enquanto ele estivesse respondendo. Como é que você vai ser presidente, primeiro-ministro? Como é que você vai controlar o país e responder o processo ao mesmo tempo? Como é que você vai ter tempo como é que você vai concentrar seus esforços? Porque você não tem que só ir lá depor, você tem que estudar, você tem que conversar com o advogado, você tem que se preparar, né? Então, ele disse, claro que ele pode ser primeiro-ministro e ser réu ao mesmo tempo, que ele tem todas as condições, que ele é a prova disso. Agora ele diz que ele não pode. De repente agora ele não pode, né? De repente agora ele precisa de indulto, porque ele não pode. Ele não pode renunciar para responder o processo dele, já que é interesse dele, né? Ele não pode renunciar e deixar que outra pessoa entre no lugar dele. Só ele pode governar o país. E só ele pode governar o país do jeito que ele tem que governar o país. E só ele pode resolver os problemas que ele mesmo fez, né? Porque é do interesse nacional que só ele possa governar o país, justamente quando ele está atrás em todas as pesquisas, né? É um negócio assustador. Ele, obviamente, que ele justificou um monte de besteira, pegou jurisprudência internacional, citou o caso do Nixon, que também recebeu indulto nos Estados Unidos, citou o rei da Inglaterra para dizer que o presidente de Israel pode dar indulto, que não tem problema, citou um monte de coisa a mais, mas enfim, o argumento é um negócio assustador. É. E aí, a questão é a seguinte: o Netanyahu, ele quer só ser perdoado. Ele não quer um acordo com a justiça no qual ele pague uma multa, reconheça seus erros e se comprometa a sair da vida pública. Ele já teve negociações com o antigo procurador, com o antigo conselheiro jurídico do governo, o Avichai Mandelblit, que inclusive foi indicado por ele, né, foi nomeado por ele. Ele teve essas negociações e ele saiu delas no meio. Ele não quer isso. Ele quer indulto. Ele quer continuar sendo primeiro-ministro. E aí o que que ele diz? Que quando eu não for mais, eu vou poder cuidar de assuntos importantes que hoje eu tenho proibido para mim, como a reforma no meio das comunicações e a reforma judicial. A imensa maioria dos analistas aqui em Israel entendeu isso como uma ameaça, que é o seguinte: se vocês não me derem indulto, eu explodo o país. Eu vou continuar tocando o terror com essa reforma judicial, que é um golpe, com essa reforma dos meios de comunicação, que também é um golpe, né? Eu vou continuar tocando o terror. Se vocês me derem um indulto, eu vou cuidar disso. Eu, João, que não sou ninguém aqui, mas eu tive uma percepção um pouco diferente. Eu acho que ele não ameaçou. Eu acho que ele foi ambíguo de propósito. Ele disse, se vocês me derem o indulto, eu vou poder finalmente cuidar disso. E aí,
Alguns podem entender como ameaça. Eu falo, não, eu vou cuidar disso. Eu vou tocar isso para frente. Até porque a própria base dele, toda saiu quando ele mandou a carta do indulto, todo mundo saiu em defesa do indulto. Mas o Ben-Gvir, por exemplo, diz o seguinte: uma coisa não tem nada a ver com a outra. A reforma judicial é inegociável. E o indulto do Netanyahu também. Ele tem que receber o indulto e acabou. Então, assim, a base dele não quer que ele pare com a reforma judicial, com golpe, né? Nem com os meios de comunicação. E essa ameaça. Então, eu acho que ele está jogando dessa maneira para se depois ele receber o indulto, se os juízes acharem, ok, vamos dar esse negócio para ele, que depois ele vai acalmar o governo e tal, e tudo continuar acontecendo do jeito que está, porque ele é um mentiroso quanto mais, a gente sabe disso, ele vai falar, mas eu não disse que eu ia parar, eu disse que eu ia cuidar disso. Eu disse que eu ia tocar isso para frente. Hoje eu tenho proibido por conflito de interesses, pela justiça, né? Agora, mas quando eu puder cuidar, enfim, eu vou cuidar, eu vou fazer do jeito que eu achar melhor. Não do jeito que vocês acham querem que eu faça. O que é entre nós é óbvio, né? Pô, ele não pode ameaçar, e você não pode aceitar a ameaça, e você não pode acreditar no cara que está te ameaçando. Então é óbvio. Se, tipo, ele vai fazer do jeito que ele achar melhor, isso é óbvio, e quem não entendeu isso é um estúpido. Enfim, e aí a grande pergunta é: vai dar para ele o indulto? Eu acho que vai. Eu acho que os ventos miram para isso hoje. Pode ser que mude. Se a aceitação popular for muito baixa, pode ser que mude. O Bujéfilo, ele tem uma característica que é muito importante a gente ter em mente. Ele quer ser adorado por todo mundo o tempo todo. Ele conseguiu isso durante 0 minutos desde que ele entrou na presidência. E ele, então, está buscando uma maneira de agradar todos os lados. E não tem como agradar todos os lados nesse aspecto. Ele pediu uma consulta popular, pediu para todo mundo que tiver uma opinião sobre isso mandar para a residência do primeiro-ministro, para ele avaliar, perdão, para a residência do presidente, para ele avaliar. Mas ele já disse, ele já teve reuniões com as famílias, dizendo que o Netanyahu ser perdoado aceleraria a volta dos reféns, o que é um completo absurdo. Ele já disse algumas vezes que o indulto para o Netanyahu é uma coisa que sim ele cogita e que sim ele pensa nisso. Quando o Trump jogou essa de que ele tinha que dar um perdão para o Netanyahu, ele falou: primeiro de tudo, Netanyahu precisa pedir. Ou seja, pede logo essa parada, cara. Pede logo isso que eu tô louco para te dar. Tá todo mundo aqui achando que ele vai dar esse indulto. Eu acho que a tendência realmente é essa. Só que vai ter ação na Suprema Corte. Porque você dá um indulto para um cara que não reconhece nenhum erro e cujo julgamento ainda não acabou, você precisa que seja um caso de extrema gravidade e importante para a segurança nacional. E é muito difícil que alguém prove que essa é a situação. Então, uma Suprema Corte normal vetaria um indulto desses, que na verdade é uma anulação do julgamento, nesse estágio dessa maneira. A Suprema Corte atual, eu não sei se vetaria. Porque ela está desfalcada, porque não tem nomeação de novos juízes, porque ela já tem uma maioria conservadora, pode cair na turma errada, enfim. Então, ele pode receber esse indulto, dependendo de que turma isso cair da Suprema Corte. É, Enfim, basicamente eu falei o que eu tinha que falar. O, o timing, obviamente, é para que não se falasse da lei do alistamento. Não funcionou. O tema do indulto foi falado durante 5 horas. Depois ninguém mais lembrou disso. Obviamente que ele vai voltar à pauta em determinado momento. Mas a lei do alistamento, a oposição conseguiu uma vitória contra o governo nisso. A oposição, junto dos meios de comunicação isentos, conseguiram uma vitória contra o governo nessa história. E, nesse sentido, o pedido de indulto não funcionou. Agora, o Netanyahu não dá tiro errado. Quando ele toma uma decisão desse tamanho, é porque ele sabe que as chances dele de se dar bem são altas. Bom, eu vou começar pelo seu comentário final aí, né? Com certeza o Netanyahu ele sabe quando ele sente, né, o clima, ele sabe quando fazer o pedido. Não foi à toa que ele apresentou. Agora, pô, fugiu da minha cabeça agora. Ele tinha feito o pedido também. Ah, do David Zini, quando ele colocou o David Zini para ser chefe do Shabak. Né? Ficou apresenta, não apresenta, um monte de petições contra a indicação do David Zini. Ele jogou de lado, deixou ali afastado, ninguém falou do caso. De repente ele foi lá, jogou, sentiu a pressão, colocou. David Zini aprovado. Ninguém falou nada e aprovou, colocou o cara lá. Então ele sabe como sentir o jogo, ele sabe como sentir o clima e apresentar.
Porém, eu acho que a questão nesse caso é mais séria, cara. A gente conversou disso essa semana, né, no início, lá quando saiu, e é simplesmente assim, não, acho que não tem condição do Herzog aceitar simplesmente cancelar o julgamento do Netanyahu e vida que segue, sacou? Segue o jogo. Não dá, cara. Eu acho que assim, é a falência de tudo, assim, pode fechar a porta, entregar a chave e vai embora. Pá, cancela o aluguel, sei lá, corta o contrato, mas porque acabou, cara. É assim, é a sumir de vez que virou aquela famosa República de Banana, né? É bunda lelê total, todo mundo faz o que quer, o cara é acusado em casos de corrupção e de envolvimento ali para favorecer pessoas e receber favores, não sei o quê. E, porra, anos, ele tá há anos ali empurrando isso com a barriga, né? Quando é que foi o ano que eu publiquei aquele texto, João, a tradução do jornal da matéria do Haaretz, se ele vai ser preso? Acho que foi 2016. Morava em Jerusalém ainda, ou 16 ou 17. Vou Então, procurar porra, agora. ou seja, isso, cara, tem quase 10 anos que a gente está nessa história, cara. Tem 8, 9 anos que a gente está nessa história. Agora o Herzog vai falar, não, beleza. Então agora, antes da corona, cara. Aí eu fui à manifestação por conta da corrupção durante a corona. Eu me lembro subindo para Jerusalém. O Netanyahu queria impedir que as manifestações acontecessem. Ou seja, cara, já aconteceu tanta coisa. Foi corona, foi Ah, guerra e o julgamento. 24 de julho de 2017. Tem 8 2017, cara. anos 8 anos, cara. e Pô, meio. então, sabe, já passou pandemia, já passou guerra, já passou sei lá o quê, meu irmão. E o julgamento não acontece, o julgamento não vai. É exatamente o que você falou. Se fosse do interesse dele, não, ele teria pedido ele teria se afastado do cargo para resolver o caso. Isso foi um erro da procuradoria ou de quem é que seja, que deveria ter afastado ele. Ele não pode continuar como primeiro-ministro e fazer e ter esse caso, simplesmente que agora a gente vê a realidade. Ele não tem como. Ele não tem como ir ao tribunal 3 vezes por semana. E eu entendo que o primeiro-ministro não consiga fazer isso. Eu entendo realmente. Agora, o que que é mais importante? Chegar agora e falar, então beleza, então a gente cancela, fala, meu amigo, então agora você. E aí, ela senta aí, cara, vai pro banco de reserva, resolve o teu caso e depois você volta. Mas Se for não, o caso. se Aliás, for o caso. pois é, em 2019, olha só, você traduziu em 2019 eu traduzi um outro do AIDS explicando o que acontece, que é de a data, pera, cadê a data aqui? De 21 de novembro de 2019. Ou seja, o Netanyahu, a gente está agora, a gente está gravando aqui dia 4 de dezembro, tá? 21 de novembro tem o quê? Tem 2 semanas e meia. Ou seja, tem exatamente 6 anos que ele é réu. Ele só começou a depor esse ano, né, em 2025. E ele está na fase justamente mais desconfortável para ele, né? Que é o depoimento, que é o interrogatório da Procuradoria, que está incriminando Sim, ele. exato. Isso também tem a ver com ele pedir indulto agora. Ele não quer de jeito nenhum passar por essa situação. Sim. Não, e tá aí, é isso, cara. Cara, porra, e assim, eu tô mais um momento curioso aí que eu estou curioso de ver como a população israelense vai reagir caso o Herzog dê esse indulto sem exigir absolutamente nada do Netanyahu. Né? Que aí eu vou ser sincero, na minha opinião, não dá pra exigir perdão, né? Falar assim, pô, peço desculpa. Não, meu amigo, tu tem que vazar, tu tem que sair fora, meu irmão, chega, já deu. Pega o chapéu, vai embora e esquece que a gente. Vai pra Miami, porra. Teu filho tá lá em Miami, pega a tua esposa, vai pra Miami, vocês têm negócio por lá, fica por lá, porra. Vocês são cidadãos, o Netanyahu é americano, tem dupla cidadania. Vai pra lá, porra, vai pra lá, não fica aqui não, chega. Mas, pô, e aí vai exigir o quê? Ainda tem isso, né? Ele pode também assinar um acordo, né? Dizer que beleza, eu me afasto da vida pública, aí ele some. Só que isso não representa nada, ele não perdeu direitos, né? Direitos políticos. Né? Ele pode daqui a um ano, 2 anos, falar, ó, o país está em crise e estão clamando pela minha volta e eu vou voltar. E aí volta, digo ao povo que fico, né? Digo ao povo que volto. E ele volta. E vai fazer o quê? E aí vão tirar o Netanyahu, o Supremo vai falar igual fez com o Deri, você não pode voltar. Cara, é uma assim. Ele cria essa situação que é o caos, né? Eu acho que se o Gerson fala não,
que é o que eu espero que ele fale, eu não vou te dar o indulto, porque, enfim, uma série de questões aí, porque como também, né, foi colocado, Netanyahu, ele fala isso, assim, se vocês não, se eu não receber o indulto, a crise, e não só isso, cara, olha só essa parada também muito bizarra. A Edith Silman, né, que é um 7-1 de marca maior, cara, uma canalha. Ela foi a deputada responsável por derrubar o governo do Bennett. Ela era do governo, ela saiu do governo, e aí o governo perdeu a maioria, e ela derruba o governo do Bennett e vai para o Likud. Ela ganha um lugar alto na lista do Likud, e aí ela entra como deputada do Likud, e hoje ela é ministra do Meio Ambiente. Ela foi num programa de televisão, e olha só o que a cara de pau disse, cara. Se o Herzog não der o indulto para o Netanyahu, o presidente Trump vai aplicar sanções no sistema judiciário israelense, nos juízes do Supremo. Exatamente o Bolsonaro fez nos Estados Unidos, cara. O Eduardo, né? Exatamente a mesma coisa, cara. Ela tá assim, daqui, fazendo um lobby na mídia para que o presidente americano coloque sanções em juízes israelenses, cara. Caso não Aliás, dê indulto pro Netanyahu, cara. É a Eduardo, mesma diga-se de coisa, cara. passagem, está aqui em Israel, se reuniu com o Netanyahu e com o Amir Ohani. Ah, é? É, aqui Aí, na cara. imprensa brasileira, né? Por isso que eu não vi Cara, muita notícia sobre ele. como é que chama isso? A tática, né? A tática não, é um método da extrema-direita, cara. Mundo afora, é o mesmo método, cara. É o método de colocar uma notícia atrás da outra na mídia. Aquela porra de Do Steve ficar Bannon, né? estourando a mídia de informação, pá, crise atrás de crise, uma coisa atrás da outra. É igual essa coisa do judiciário, do golpe autocrático, que várias leis acabam não passando, mas eles vão jogando uma coisa em cima da outra e vão várias coisas passando pequenas, mas, porra, esses pequenos, cara, depois no futuro vão fazer um estrago, cara, um estrago gigante, cara. E é isso, o cara quer o indulto agora, quer ir pra casa tomar o champanhe que ele recebeu de suborno do amigo dele lá, que ele recebeu de presente do amigo dele lá, sacou? É isso que o cara quer, cara. É o bunda lelê total mesmo. Então é. E a pressão, cara. Olha só, quando eu vi a Edith Silva falando isso, eu falei, caraca, é impressionante, cara. É o método dessa extrema-direita fascista, cara. Em todo lugar do mundo. Eles usam agora o papai Trump aí, que virou também, né, o rei aqui dentro, se ele fosse candidato a primeiro-ministro, a presidente ou até a chefe do rabinato, o cara se elegeria aqui em Israel, né? Então a situação é perigosa demais, cara. Tá perigoso demais. Eu não sei se assim, eu espero muito que o Herzog não dê o indulto, mas eu não sei o que ele vai fazer. Eu realmente não sei, porque ele é o salsicha do Scooby-Doo, né, cara? Então, enfim. Bom, vamos lá, João. Vamos para a próxima. A próxima é a seguinte, cara. O, Continuam acontecendo vários pedidos de afastamento do Ben-Gvir. Por quê? Porque ele, obviamente, ele fere qualquer acordo que ele faz com as pessoas. O que eu estou falando? O que eu estou querendo dizer com isso? O Ben-Gvir, ele, por várias vezes, se intrometeu na polícia, né? Ele acha que a polícia é dele. Então ele dita as ordens e a polícia, não, a forma como a polícia deve atuar, né? No dia a dia, né? Ou seja, tem uma manifestação, eu quero que a polícia haja dessa forma, né? Não de acordo com a lei, eu quero que a polícia haja dessa forma. E ele acha que ele pode fazer isso, interferir cotidianamente nas questões da polícia. Isso, obviamente, não é função dele. E a Galit Barba Miara, a procuradora, já tinha feito um acordo com ele anteriormente, falando que ele não poderia fazer isso, que esse não era o papel dele, não, ele como ministro não pode fazer isso, é ilegal. E isso porque houve pedidos para que ele fosse afastado do cargo. O Bengri assinou o acordo, falou que não se intrometer na questão da polícia, não questões operativas da polícia, só que obviamente isso não aconteceu, ele continua interferindo cotidianamente e obviamente as organizações de direitos civis aqui em Israel, elas continuam apresentando queixas no Supremo por conta disso. E agora a Galit Barav Miara, ela falou que sim, que essas petições aí têm fundamento e que o Ben-Gvir deveria ser afastado do cargo.
E aí, João, você acha mesmo que o Netanyahu vai falar pro Ben-Gvir, a baita, vai pra casa, cara? Se a justiça mandar, tem chance. Mas esse caso, assim, ele é muito ilustrativo, né? Que a resposta do Ben, por exemplo, foi chamar a conselheira jurídica de criminosa. Ele não se relacionou à acusação. Ele não disse, eu estou fazendo isso, eu não estou fazendo isso. Ele disse, ela é uma criminosa que está tentando passar por cima dos votos dos eleitores e blá, 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 e tá tentando dar um golpe, né? Invertendo, obviamente, o que cada lado está tentando fazer. Mas o ministro do Netanyahu chama a conselheira jurídica de uma criminosa. Cara, assim, dessa maneira. Por ele não cumpriu com o combinado, ela mostrou. Ela levantou-se para uma corte vai ter a primeira reunião, para a primeira sessão para analisar o pedido dela, e no dia 15 de janeiro eles vão tomar uma decisão sobre isso. As eleições estão chegando, então o Ben-Gvir ele está subindo o tom, né? E eu acho que isso também tem a ver, porque esse tipo de briga para ele é muito boa politicamente, já que ele quer ser o cara mais de direita de todos, em todos os lados, em todas as frentes, essa briguinha para ele é boa eleitoralmente. Ele rouba voto do Likud. Eu acho que é por isso que ele está comprando isso aí. Mas eu acho que vai vir o pedido para ele ser afastado. é, o Inglaterra vai cumprir? Eu acho que depende. Eu acho que é mais provável que sim, na situação atual. Mas até porque ele depende da Suprema Corte, né? Para poder aceitar o pedido, o indulto do presidente. Então, eu acho que depende. Eu acho que ele vai afastar o Ben-Gvir se ele se sentir realmente enfraquecido ou se ele achar que isso eleitoralmente pode ser alguma vantagem. Mas acho que se realmente esse pedido vier, ele antes de tudo dissolve o governo, e convoca eleições, ainda que não seja o que ele quer agora. Ele quer eleições o mais perto possível de outubro do ano que vem. É isso. Vamos ver, né? É impressionante que qualquer decisão dessa coloca tudo em uma crise, né? A questão das crises, porque se o Supremo fala pro Netanyahu, você tem que demitir ele, porque ele rompeu o acordo, é uma questão legal, você tem que demiti-lo. E aí o Netanyahu faz o quê? Se demite, ele derruba o governo, né? Se não demite, ele está indo contra o Supremo e gera uma crise institucional, porque ele não pode. Ou seja, é tudo uma crise, tudo uma crise. Vamos lá. Enfim, enquanto o governo não cai, o Ben-Gvir continua sendo ministro da polícia, achando que a polícia é a sua milícia e fazendo da polícia a sua milícia. Na semana passada aconteceu o evento nacional do movimento Standing Together, o Din Be'achad, né? Nosso movimento preferido aí. Comentamos sempre deles e inclusive há vários ouvintes que fazem parte do movimento. Aconteceu na semana passada o seminário anual em Haifa e policiais invadiram o evento para acompanhar, para ver se palavras que incitavam contra a violência estavam sendo proferidas ali no evento do movimento de paz, do movimento que busca o diálogo entre israelenses e palestinos. Provocação, João, como é que chama? Perturbação da ordem pública. É isso que os policiais alegaram. Mas, na verdade, o que a gente vê é repressão, ditadura e a tentativa de calar o movimento social que defende o diálogo e a relação entre os dois povos. Pois é, a minha impressão é que não é a primeira vez que eu vejo uma notícia dessa, mas dessa vez parece que o negócio foi tão bizarro, que até o Yair Lapid acordou da sepultura e condenou, né, e defendeu um grupo de esquerda, né? Então, pelo jeito, sim, é a polícia dando um passo a mais, né, em busca enfim, de virar uma polícia política, né, no regime que oprime, que persegue opositores, em outras palavras, fascismo, né, o fascismo que vocês preferirem, e ela é mais um passo nesse sentido, né? Ainda não é. Não é. Israel não é um regime fascista. Internamente aqui não é. Mas os passos estão sendo dados nessa direção. Enfim, eu não tenho muito mais para falar sobre isso, né? Enfim, essa notícia também saiu em vários idiomas. Vocês podem procurar também se informar mais, se quiserem saber detalhes. Eu achei um negócio muito bizarro. É bizarro demais. O cerco vai se fechando. Bom, a próxima é a seguinte: é o caso aí da procuradora jurídica do Exército, né? Aquela que vazou o vídeo dos soldados.
que foi afastado, pediu demissão, aquela coisa toda. Continua o imbróglio para definir quem vai ser o juiz-chefe da investigação do caso, né? Enfim, aquela rápida questão. Inicialmente, a Procuradoria, a Garit Barava Miara faria a a investigação. O Levin, né, o que é o ministro da Justiça, falou que não aceitava isso. O Supremo disse que a Galit Barava Miara e o Levin, no ministério, deveriam decidir chegar a um acordo ali. Isso não aconteceu. E aí acabou depois que o Supremo criou alguns critérios ali para um candidato. O Levin indica um juiz aposentado chamado Yosef Ben Remo, que não se encaixava nesses critérios que tinham sido definidos pelo Supremo, e agora o Supremo disse que por conta disso, né, pelo caso, por conta do candidato não se encaixar nos critérios, ele não poderá assumir o cargo. Mais uma crise, João. Mais uma crise entre o Supremo e o Ministério da Justiça. Mas a gente antecipou, né, que isso ia acontecer. A gente falou que a Suprema Corte podia vetar e o Levin não ia aceitar. E o Levin fez exatamente isso. O negócio é que esse cara, o Remo, como qualquer outro juiz, mesmo que seja um juiz aposentado, ele não vai comprar briga com a Suprema Corte. Então é muito difícil e também o próprio sistema judiciário não vai comprar briga com a Suprema Corte. Eles vão colocar o cara ali e os caras não vão colaborar com ele. Então, o Levin ele quer causar o caos. Enfim, obviamente que depois que ele ganhou aquela batalha para poder indicar alguém, ele acha que ele pode ganhar outras, mas o objetivo dele primordial é sempre causar o caos. O que aconteceu de diferente hoje com relação a isso é que o Yitzhak Amit, o presidente da Suprema Corte, ele caiu de pau em cima do Levin. Ele disse que o ministro da Justiça boicota o sistema judiciário. é, Boicote, na verdade, ele usa a palavra herem, né? Que não é exatamente, não é só boicote, é tipo uma. é, tem um significado ainda mais forte, que também pode ser uma mistura de boicote com excomunhão, que é dizer que ele está contra, que ele atua contra o judiciário, que ele ataca a democracia, que lentamente vai destruindo a democracia. Eu nunca vi um presidente da Suprema Corte usar essas palavras. Demorou muito. Demorou muito. E é culpa dele que isso está acontecendo agora. Porque a Suprema Corte era quem tinha que ter evitado isso desde o início. Era quem tinha dito para ele o seguinte: meu irmão, você não vai escolher nada, quem vai investigar isso é a Procuradoria junto com a polícia e acabou. Mas eles deixaram para o Levin escolher a pessoa, né, escolher, desde que seja aprovado pela Suprema Corte, no caso de ser um juiz aposentado, ou que atenda os A, B e C, né, as demandas A, B e C, que obviamente o Levin não está nem aí para elas, e não atende. E aí agora ele percebeu que a briga, ou ele percebeu, ou ele resolveu falar. Tá demais, meu amigo, tá demais. Eu não sei se qualquer ação da Suprema Corte agora serve para alguma coisa. O que a Suprema Corte devia fazer era destituir Levin do cargo dele, principalmente depois que ele mudou a fechadura do escritório da conselheira jurídica do governo, impedindo a mulher de trabalhar. Nesse momento você vê que o cara é totalmente desequilibrado, é abuso de poder total, e ele devia naquele momento ele devia ter perdido o cargo, devia ser afastado. Agora, nesse momento, é mais difícil fazer isso, porque é numa guerra que ele está contra a própria Suprema Corte. Então, você afastar o cara quando você está em guerra com ele, aí vão acusar você de abuso de poder. Quando ele estava em guerra com a conselheira jurídica, a Suprema Corte intervém ali e teve pedido para essa intervenção. Ela foi provocada a se manifestar e intervir, e ficou em silêncio. Porque se a Suprema Corte tivesse ali intervido, ele estava fora do cargo agora, talvez a gente tivesse eleições, a crise institucional ia acontecer? Ia. Mas ia ser por uma boa razão. Porque a crise institucional, ela está acontecendo, e ela vai continuar acontecendo, e ela vai continuar escalando a cada dia que o Levin é o ministro da Defesa, da Justiça. Eu acho que eu falei no podcast passado, né, eu dei um perfil dele, para quem quiser escutar. Cada dia que esse cara seguir no cargo, vai ser uma crise da democracia, vai ser uma crise constitucional. E, e, e agora é mais difícil afastá-lo. Antes era um pouco mais fácil. Praticamente o único jeito que a gente tem de tirar o Levin daí é através de eleições. E para botar quem no lugar? Uma Ilha de Chaqueda, eu morro de medo. Se for que nem a outra que a gente chama, o Guidon Sá, eu morro de medo também. Então, realmente a gente está vendo uma situação muito complicada com esse cara no Ministério da Defesa, perdão, com ele vivendo no Ministério da Justiça, e a Suprema Corte que resolveu abrir os olhos aos 47 do segundo tempo, tomando 4-0.
Ó, João foi pro futebol, hein? Não me provoca não, João, para falar de futebol, porque essa semana, enfim, não provoca não. 4-0 futebol. Enfim, deixa quieto, João, deixa quieto. Vamos lá. Última notícia, João. Última notícia do nosso podcast. O Netanyahu, essa semana, nomeou o novo chefe do Shabak. David Barnea, que é o atual chefe, vai terminar o seu cargo, né, nos próximos meses. E Roman Goffman foi nomeado o novo, o futuro, né, chefe do Mossad. Eu falei Shabak antes, eu acho, não? Mossad, né? O Serviço Secreto de Inteligência. E o Roman Goffman, João, ele nada mais é do que o secretário militar do Netanyahu. Vem cá, cara, não tem conflito de interesse, não, cara? Pode nomear toda a rapaziada de casa, cara? Tem tudo de errado aí, para variar, né? Ele não é um cara tão bizarro quanto o Zini. Ele é um militar também. Aí assim, a gente tem mais uma. Olha só, a sequência de bizarrices. Mais uma vez, Netanyahu coloca um cara que não é do meio para um cargo desses. O último chefe do Mossad, que não era do Mossad, que era um cara ali de dentro, ele diz que ele demorou um ano para começar a entender onde ele estava. E isso é no Mossad antes da inteligência artificial, antes da biometria, antes da revolução tecnológica dos últimos tempos. Ele está colocando um cara, um militar, que não tem noção de como funciona o Mossad internamente para dirigir o Mossad. Ele tem noção de como é que é o contato do Mossad com o governo, é uma vantagem que ele tem sobre o Davi, porque ele é o secretário militar do Netanyahu. Então ele não é um estúpido nas relações governo-instituição, né? Governo-organização. Mas ali dentro, para gerir ali de dentro, ele não sabe nada. O Mossad é cheio de segredo, que não está ali dentro não sabe como é o funcionamento e o Mossad funciona muito bem. O Shin Bet estava cheio de problema, o Mossad funciona muito bem. O Mossad é a única das organizações que não foi punida pelo 7 de outubro, né? Que não é, enfim, que não é responsável pelo 7 de outubro, porque a informação que eles tinham, eles cooperaram, e o Mossad não atua na faixa de Gaza, nem dentro de Israel, nem na Cisjordânia. O Mossad atua só fora. Então, o David Barnea, ele saiu com crédito, saiu com honras ali do Mossad. E, o Goffman, ele está assumindo uma organização que é crucial. Se não fosse o Mossad, militarmente, né, a gente pode dizer que Israel teve uma vitória cachapante contra o Irã. A vitória não foi politicamente do tamanho que Israel queria, porque já não tem condições de ter uma vitória dessa, né? Você não tem condições de atingir os objetivos que Israel quer por meios militares com a força militar que Israel tem. Mas tudo que tem a ver ali com informação, tudo que tem a ver ali com execução de lideranças que aconteceram ali, e não só ali no Líbano, também com o Hezbollah, no Iêmen, isso aí é muito autoria do Mossad com a inteligência militar, mas principalmente o Mossad. Execução e coleta de inteligência e coleta de informação. Então, é crucial hoje em dia o papel que o Mossad tem para Israel. Crucial. Até no caso do Catar, né? Que o Barnea se opôs ao ataque ao Catar contra a liderança do Hamas. A informação que veio de onde os caras estavam, ela era do Mossad. O Mossad, então, vocês podem dizer, o Mossad atua de maneira que nem terrorista e tal. Tudo isso aí é legítimo e cabe discussão, e tá beleza? O que não cabe discussão é sobre a eficiência do Mossad. É uma organização que funciona muito, muito, muito bem, muito eficiente porque ela se propõe a ser. Os próprios membros do Mossad, eles estão dizendo em off para a imprensa, até porque eles também não podem dizer em on, porque só o chefe do Mossad a gente pode ter a identidade revelada, o Mossad e o Shin Bet são assim, que você colocar alguém de fora, isso impacta muito na confiança dos funcionários, dos membros do grupo, da liderança, e é muito provável que tenha uma demissão em massa, uma renúncia em massa de membros ali do Mossad. Eles ganham bem, ganham, mas podem ganhar muito melhor no high-tech. E com essa renúncia em massa, a organização se enfraquece. Além disso, o Mossad tem 19 diretores que poderiam ser alçados à liderança. O Barnett indicou dois diretores para serem o novo chefe do Mossad. E o Netanyahu escolheu o secretário o secretário militar dele. O que isso nos leva a crer? Que o Netanyahu está escolhendo uma pessoa por afinidade pessoal e por lealdade, por nada além disso. Que nem ele fez com o Zine, que nem ele faz com um monte de gente, né? E isso às custas da segurança nacional, por exemplo, né? Para quem acha que é fundamental você ter um Mossad forte para manter a segurança nacional. É incrível e impressionante como a própria direita em Israel compra
o discurso do Netanyahu, quando é tão escancarado que o interesse dele é só nele mesmo. Pô, cara, os caras compram até que ele não tem agenda para publicar vídeo gravado, cara, não vai comprar qualquer coisa que o cara fala. É isso, cara. Ele bota aí, ele tá colocando todo mundo os chefes das organizações de segurança, são todos indicações dele, todos, todos. O chefe do Shabak, é a indicação dele, o chefe do Mossad, é a indicação dele, próxima, né? E a gente está vendo que, exatamente, né, como você falou, são pessoas que elas não vêm daquela organização, elas não têm contato com aquela organização, elas não conhecem o funcionamento daquela organização. Antes do Zine assumir o cargo, eu acho que foi no podcast do Haaretz, cara, algum dos entrevistados falou que ia demorar pelo menos um ano e meio para ele ficar a par de tudo de tudo não, do básico assim que ele precisa entender. Um ano e meio, para o cara ter um mínimo ali de condições de operação com mais, entendeu? Mais profunda, assim, uma coisa mais complexa. Porra, cara. E agora vai botar o chefe do Mossad na mesma coisa, ou seja, é todo mundo ali próximo dele. Ele coloca os seus interesses à frente do interesse do Estado, assim. E ainda querem dar um indulto pro malandro, meu irmão. Porra, aí vai ser o caos total. É isso, João. Vamos para o nosso próximo bloco, para o personagem da semana, a palavra da semana. A gente tem que arrumar um jeito de falar isso, tá meio chato de falar o personagem da semana, a palavra da semana. Vamos pensar aí, ouvintes, se vocês tiverem uma ideia aí. Ó, vamos fazer o seguinte: o quadro do personagem. Ouvintes, mandem ideias aí pra gente chamar esse quadro aí do personagem, para não ser o personagem da semana, cara. A gente fala aí porque aí não fica junto com a palavra da semana, correio dos ouvintes e outras cositas más. Bom, gente, o personagem dessa semana, é meu. E eu vou falar de Emil Gruswig. Conhece o Emil Gruswig, João? O João tá balançando a cabeça, tô vendo assim, ele tá no mudo, eu tô vendo o João Conheço, balançando a cabeça. conheço. Conhece, conhece. Óbvio que conhece. Todos nós conhecemos. Quem era Emil Grunwald? Era um militante do movimento Shalom Arshav, do Paz Agora. Ele nasceu na Romênia em dezembro de 1947, ou seja, no pós-guerra. A sua mãe era uma sobrevivente de Auschwitz. A família, depois da guerra, tinha imigrado para a França. Foi para o Brasil também e depois veio para cá, para Israel, se estabeleceu em Haifa. Ele estudou na Universidade Hebraica de Jerusalém e ele morreu no dia 10 de fevereiro de 1983, né? Bem novo, não tinha nem 40 anos, 37 anos ele tinha. E como é que ele morreu? Ele morreu num atentado. O Emil Grunwald, ele foi a primeira vítima do movimento de esquerda, né? De movimentos da extrema-direita israelense. Havia uma manifestação do movimento Paz Agora, em fevereiro de 83, contra, no caso, né, já depois da guerra do Líbano, né, sobre questões aí que tinha saído uma comissão que tinha indicado, né, uma série de recomendações aí que o governo deveria implementar, e o governo, obviamente, tentava não fazer isso, fugir dessas implementações, e o movimento Paz Agora foi fazer uma manifestação exigindo aí que o governo assumisse a responsabilidade. Sempre essa questão da responsabilidade, né? Essa comissão tinha discutido toda a responsabilidade de Israel nos massacres de Sabra e Shatila, no Líbano, né, que aconteceu em setembro de 82. Enfim, eles estavam se manifestando ali para que as pessoas fossem punidas ali por Sabra e Shatila, dentre eles, inclusive, essa comissão, né, a comissão Kahane, ela tinha recomendado a demissão do Ariel Sharon, né, que era o ministro da Defesa na época da Guerra do Líbano e depois se tornou o primeiro-ministro de Israel, né? Bom, e nessa manifestação em que ele foi assassinado, também outras pessoas se feriram ali, inclusive duas pessoas, né, que se tornariam políticos também no futuro. Um deles era o Avraham Burg,
que se tornou um líder aí da esquerda, inclusive não sionista, né? Ele tem uma posição bem não sionista hoje em dia. E o Yossi Sarid, depois que se tornou também ministro, mais ligado também ao o campo progressista. Bom, é isso. Emil Grunwald, que foi aí enfim, assassinado por militantes da extrema-direita aqui em Israel, na década de 80 e mostra aí, né, muitas vezes o governo hoje tenta dizer que as manifestações da esquerda não, né, as manifestações da oposição, né, são manifestações violentas, porque as pessoas fecham ruas, porque as pessoas queimam lixo, porque as pessoas fazem fogueira no asfalto, enquanto isso a direita mata militantes da esquerda, espanca árabe e a coisa continua tudo numa boa. É isso, João. Palavra da semana, cara. Vai de quê? Eu vou na palavra ishuv, que significa assentamento. Mas eu moro num ishuv. Eu já falei ishuv aqui? Acho que não, né? Se eu falei, peço Não. desculpa aí. Pois é, ishuv é um assentamento, mas eu não moro num assentamento na É uma Cisjordânia. colônia, né? Pois é, na colônia, aí você tem a palavra Itnahalut. Não, É, acho que é assentamento mesmo, que vem de é, Lashevet. exatamente, por isso Assentar, isso. eu peguei a palavra ishuv, porque também dá para a gente desmembrar, né? Porque aí você tem ishuv, que é um assentamento, e você tem a palavra lashevet, que é sentar, então sentar de assentar. Você tem leit yashev, né, que é assentar-se, que Uhum. é que você construiu um assentamento. Você tem também a palavra yeshivá, que é o mesmo radical, que é uma reunião, na verdade é uma sentada. Você dá uma sentada com as pessoas para todo mundo conversar, né? Enfim, sem ver aí duplo sentido vocês aí, pô. E vocês têm também, enfim, tem várias palavras que a gente pode se relacionar. Então, eu pensei em chuva, que eu ia comentar do passeio que eu fiz, né? Eu fiquei pensando, como é que eu falo isso no podcast? Que termo que eu vou usar? E eu falo, se eu falar Ishuv, eu tenho que traduzir para assentamento, eu vou pensar que eu tô falando de assentamento da Cisjordânia. Não é, né? Em português assim se traduz, mas a palavra para assentamento na Cisjordânia é outro. É Itnahalut. Inclusive, tudo que era judaico e sionista antes da criação do Estado de Israel na Palestina, a gente se refere como Haishuv Ayashar, que é, na verdade, perdão, a gente chama de Haishuv. Haishuv é o assentamento, mas na verdade é o embrião do Estado de Israel. E a Yeshuva Yeshan é o que a gente usa para se referir ao que era de judaico na Palestina antes das primeiras imigrações sionistas, que estava aí principalmente em Jerusalém, Hebron, Tibérias, Tzfat, né, que é Safed em português, basicamente nessas quatro cidades, também um pouquinho ali em Yafa, um pouquinho em Petah Tikva, que foi criado 4 anos antes das primeiras imigrações sionistas, mas enfim. Tá aí a palavra ishuv, né, que vem de assentar-se, que vem da palavra do verbo lashevet, que é sentar, e a E gente como é pode que é greve, utilizar João? greve shvita. Que é Pois é, é o mesmo também. radical, É. exatamente. Até também tem um ano, né? Não, pera. Pois é, shvita, né, que você se senta para E, não trabalhar. É isso. Essa é a palavra da semana. E na semana que vem a gente faz dica cultural. É isso. Vamos então ao nosso Correio dos Ouvintes. Vamos começar aí com a nossa mensagem do nosso ouvinte Gabriel Reis. Falando quando o João comentou aí das palavras, né, que ele colocou a Harei Lifnei, né, o antes e depois, o Gabriel fala também sobre as palavras ontem e amanhã, né, que ontem é etmol, né, e mul, enfim, mul em hebraico, né, que vem diante Em de, frente, né? né? Em frente, né? Mul, o Gabriel fala disso, né? Que etmol, né? Também vem em frente de, né? No caso, a gente está em frente de ontem, em frente do que aconteceu, a gente consegue ver. E mahar é amanhã, e também tem aí a questão do acharei, né? Como o João comentou, que é essa questão. Essa é a Outra. Não, vai primeira lá. mensagem. A questão das palavras aí saiu bastante, a galera gostou, né? Vai, manda Exatamente. a próxima. A Dani Rothband, ela comenta que a palavra Haggadah, que a gente que eu citei também como lenda, né, de Pessah, ela diz que, na verdade, no caso de Pessah, a tradução não é de lenda, é de relato, né? Então, a palavra Haggadah tem mais de um significado, também pode ser relato. Tá feita, então, a correção. É isso. A nossa próxima mensagem é do nosso querido ouvinte Sérgio Goldbaum, que comentou aí a questão dos nomes, né?
falando que, enfim, a gente comentou sobre Berg, né? Que ele falou que Berg é montanha, não é pedra, né? A gente tinha falado que, no caso, tem vários sobrenomes judaicos, né? Goldenberg e por aí vai. No caso, Goldenberg seria uma montanha de ouro, né? Wallah, Habibi. E um iceberg, uma montanha de gelo. Você conhece alguém, João? Um iceberg, não? Não, tem aquela É, piada, né? Aquela piada que um judeu tá num bar, levanta, dá um soco na cara de um chinês. O chinês, por que você fez isso? Ele fala, isso foi por Pearl Harbor. Mas eu não sou chinês, eu não sou japonês, eu sou chinês. Japonês, chinês, tudo a mesma coisa. Aí o chinês levanta, dá um soco na cara do judeu e fala, isso aí é pelo Titanic. Ele fala, mas eu sou Goldenberg. Ele fala, iceberg, Goldenberg, tudo a mesma coisa. foi 0-0, né? Estamos kit, é isso aí. Ah, pô, vamos criar um quadro de piadas, João? Não, Humor não, judaico, cara. eu até tenho bastante, mas aí o pessoal não vai rir, não vai ser. Já perdeu os ouvintes jovens da gente. Ué. Ouvinte jovem, né? A gente é da época das piadas de velho. É isso. E ele também, o Sérgio Goldman também comenta aí sobre a questão dos sobrenomes, né? Sobre como a gente pronuncia a questão do, no caso do meu sobrenome, vou voltar a ele, né? Gorenstein, né? E ele falou que, enfim, ele teve contato com americanos e passou por uma questão questão de pronunciamento. Por exemplo, ele usou o negócio do Einstein, né? Contou um caso da história do irmão dele que, enfim conversando com uma pessoa que tem o sobrenome Einstein, e no caso, um americano não pronuncia Einstein porque ele não está mais na Alemanha, no caso, seria uma pronúncia alemã, né? No caso, ele falaria Einstein, né? Ou Que como seja, se uma, leria o nome em inglês, né? como se leria o nome em inglês. E eu vou te falar, cara, que trabalhando lá no Yad Vashem, né, no Museu do Holocausto, quando eu fiz o curso, eu fiz o curso com vários americanos. E aí, depois que eu vi essa mensagem do Sérgio, eu parei para pensar na forma como eles falavam, e é verdade isso mesmo. Aí os americanos, eles têm essa questão, na hora, eles falam como se fosse em inglês, né? E aí eles simplesmente falam teen, né? Einstein. No caso do Einstein, não. No caso do Einstein, eles falam Einstein mesmo. Mas no caso de sobrenomes de pessoas dos Estados Unidos, né, que termina em EIN, eles usam dessa forma, né, Einstein. Interessante. Vamos lá, vamos para a próxima, João. Tô abrindo. Vai tu ou eu? Agora, o último comentário é o do Silvério Rocha. Ele pergunta para mim, para gente, né, se o que ele fez o seguinte: eu vi na gente, você acha que o Ben-Gvir teria dito que o direito internacional não se aplica ao povo judaico porque é o povo escolhido? É verdade? Eu não vi esse comentário. Eu também não duvido dele. Não é exatamente o perfil do Ben-Gvir falar esse tipo de coisa. Mas eu não duvido que ele tenha falado, não. Não é o perfil, mas também não seria nada absurdo sair da boca dele um negócio desse. Agora, sinceramente, o que o Ben-Gvir diz é menos importante do que o que ele faz. Não que o que ele diga tem pouca importância, mas enfim. Vocês vão ficar chocados por cada besteira que sai da boca dele. Pô, o cara chamou a conselheira de justiça de criminosa essa semana. Um comentário supremacista desse que ele faz todo dia, 5 vezes pelo menos. Enfim, olha, não é para não dar importância nem para fazer pouco caso, mas sim, não vale a pena correr atrás para ver se é verdade ou não. É isso que eu acho, pelo menos. Quem discordar tá de boa. Bom, João, é isso, cara. De acordo com a nossa pauta, ficamos por aqui. Algo mais a declarar ou você vai dormir, cara? Vou dormir, cara. Tô aqui Vai dormir, acabado. João. Vem cá, você vai dormir hoje debaixo das estrelas ou na sua cama, Na cara? minha cama Sua quentinha. cama quentinha, João. Isso Vai para aí. sua cama quentinha, então, que eu vou começar a editar esse podcast, cara. A gente se fala aí na semana que vem e grava nosso próximo episódio. Forte abraço. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Bom, gente, como já é tradição, no final do nosso episódio, nomeamos e agradecemos todas as colaboradoras e colaboradores do nosso podcast. Fica aí, então, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pelo apoio. E para quem quiser e puder apoiar o nosso projeto independente e ainda não faz, é possível fazer pela plataforma Apoia-se, apoia.se do lado esquerdo do muro, isso caso você more no Brasil, e pela plataforma Patreon, para quem vive no exterior. É patreon.com do lado esquerdo do muro. Os links se encontram na descrição do episódio. Aí vai!
A. Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Alé Edelstein, Alex Gruppenmacher, Alexandre Weiss, Amir Arones, André Mermelstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Beatriz Bracher, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Bruno Ruffier, Caco Ciocler, Camila Witt da Rocha, Carlos Grum, Carolina Brant, Cecília Alca, Clarice, Cláudia Belfort, Cláudio Dailac, Cláudio Solon, Daniel Becker, Daniel Korn, Daniel Schor, Daniel Weinfels, Daniela Hotban, Daniele Maromai, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, Davi Bessler, Davi Koifman, Débora Blanc, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pschol, Fabiana Rufato, Fabiana Vanderlan, Fábio Belegar, Fábio Gleiser, Fábio Luxo, Felipe Yachimovitz, Fernanda Weitzmann Becker, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Levi, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Júlia Mordente, Glenda Rubstein, Gustavo Frota Pereira, Gustavo Gorenstein, Guta Tomauskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Iago Oliveira, Ida Sandes, Igor Gak, Igor Sender, Ilan Chomrone, Ilana Laffer, Ilana Stein, Isaac Guanais, Isadora Chamis, Jacob Blumer, João Renato Altman, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Leonel Campos, Liana Fonseca, Luana Lima, Luciane Martins Zilbergeld, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvarker, Marcos Saruer, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Maria Célia Moscati, Maria Fison, Mariana Sampaio, Marília Neustein, Maurício Landi, Mária Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviec, Muriel Correia, Padu de Almeida, Rafael Boquerri, Rafael Fleischmann, Rafael Sterne, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto Mai, Roberto Tonani, Rogério Kuckerman, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Rui Bezerra, Sara Liebman, Sérgio Goldbaum, Chaz, Sidney Weissman, Silvia Mai, Tatiana Gruberger, o Heider Pires Souza, Vitória Albino, Yael Katz, Yael Heinstein, Yuri Jacob Lumer,